8, a parábola do semeador. Eu vou ler do 5 ao 15. Assim que vocês encontrarem. Todos encontraram? O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Parte dela caiu sobre pedras. E quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe: o que significa aquela parábola? Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que receberam a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são as que, com um coração bom, generoso, ouvem a palavra, e retêm e dão fruto com perseverança. Irmãos, eu gostaria que vocês fechassem seus olhos, para nós fazer uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado por todos aqui, Pai. Nós consagramos, Pai, estas palavras, Pai, essa palavra que vai ser direcionada, Senhor Jesus, que nós possamos, Pai, entender, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Irmãos, eu vou citar aqui em Mateus 28, 19, onde ele fala que precisamos ir e fazer discípulos, né? Essa passagem que eu li agora, nós vamos ver que Jesus, ele já saiu a semear. Então, ele já fez isso primeiro. Ali em Mateus fala isso. E ele mesmo, ele dá exemplo aqui nessa parábola de como nós precisamos ser, de como nós vamos fazer isso. Amém? E também nós vamos falar aqui de Lucas 8, eu vou comentar, e Lucas 15. Porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós. E aqui nós vamos comentar também os elementos, que é o semeador, a semente e a terra. Aqui no semeador, o Senhor ele revela a seus discípulos que é aquele que leva a palavra. Então, o semeador é o que ele espalha a semente, né? E, nesse caso, é o Senhor mesmo. E a semente, ela é a palavra de Deus. A terra é o coração daquele que ouve. E nós também temos alguns tipos de terra que fala nessa passagem, que é a beira do caminho, entre as pedras e entre os espinhos. A beira do caminho é aquela pessoa que ela ouve, ela não entende, ela acaba não dando valor para nada, e ela não busca entendimento, né? E ela acaba dando ouvidos ao Satanás. Então, de nada adianta. Ela simplesmente não procura entendimento ou buscar entender. E entre as pedras é aquela pessoa que ouve, ela entende, ela se alegra, mas no momento em que o evangelho ele vem para cobrar, ela simplesmente desiste, porque ela não quer seguir o que a palavra tem para ela, e sim ela quer seguir o que ela acha que ela tem que seguir. E entre espinhos, a pessoa ela ouve,
mas como diz o próprio Senhor, né? Ela não nega a si mesmo, né? Ela não toma a sua cruz e ela não o segue. Então, quer dizer assim, eu ouço a palavra, tranquilo, mas eu não quero largar minha vida, né? Eu estou aqui hoje, mas lá fora eu vou seguir a minha vidinha que eu tenho. Eu não estou nem aí com o que... Eu até ouço ela, eu sei que poderia ser melhor, mas eu não quero soltar. Eu quero viver daquele jeito. Então, isso é entre os espinhos, né? E daí nós temos a terra boa. Ela entende, a pessoa ouve, ela produz, ela dá resposta, né? E eu acho que é isso que nós precisamos ser. Nós precisamos dar resposta do que o Evangelho tem para nós, do que o Senhor Jesus ele nos ensina, né? É ali onde fala em Mateus, que ele diz assim... para nós ir e levar o Evangelho para todos. Não é só aqui dentro, mas é para todo mundo. É para quem nos encontrar, nós vamos ter medo de falar, Senhor, ou um Jesus te ama, que nem a Jane falou, tem coisa melhor para você. O Senhor tem coisas melhores para você. Essa vida que você está levando não está com nada, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa... A gente tem que ser terra boa, né? E assim, ó, em quem nós... devemos ser baseados no que a gente ouviu nessa parábola, no que a gente ouve do Senhor. Quem nós devemos ser? O que nós precisamos ser? Como nós vamos viver? Porque até que a gente não conhece, é uma coisa. No momento que você conhece o que o Senhor tem para nós, eu acho que a gente precisa mudar, né? Porque é isso que o Senhor quer de nós. E em Lucas 8, que eu vou comentar, Lucas 8, ali capítulo 8, no versículo 8, nós entendemos que a semente ela cai em boa terra, então ela produz. Então ela produz o 100 por 1, né? Aonde fala lá. E em Lucas 8:15, nós vemos que o nosso coração ele é responsável. Porque se nós estamos recebendo coisas boas, nós também precisamos frutificar coisas boas, né? E também aqui em Mateus 12:33, Mateus 7:20 e Lucas 6:44, nos diz que pelos frutos conhecemos a árvore, né? Então, se a árvore é boa, vai ter frutos bons. Se a árvore é ruim, vai dar frutos ruins, né? Então, nós precisamos ser essa árvore boa. Nós precisamos dar frutos bons, porque é isso que o Senhor quer de nós. Amém? E também nós vemos na palavra o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11:1, ele fala assim, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, assim, ó, quando a semente, ela foi ao coração de Paulo, Paulo ele já deu resposta. Então, ele já produziu. Né? Tipo, ele não ficou questionando, meu Deus, mas... eu preciso continuar matando os cristãos. Não, né? Ele já entendeu, meu Deus, por que eu faço isso? O Senhor tem coisas melhores para mim. Então, ali ele já foi dando as respostas. E na Bíblia, a gente vai lendo, a gente vê as boas obras dele. Até hoje nós temos isso no nosso coração. Então, assim, eu queria ser Paulo, né? Claro, né? Porque não tem... É tão maravilhosa a conversão dele que... não tem como você não achar lindo o que Paulo fez aqui, né? O que o Senhor fez com Paulo, né? E Paulo já foi dando resposta. Então, irmãos, o que eu queria deixar, não só para vocês, mas para mim também, é que nós estejamos com o coração preparado, nós produzir mais e mais, 100 por 1, levar o Evangelho, né? E sejamos imitadores de Cristo. Porque é isso que o Senhor, quando Ele entra na nossa vida, Ele faz. Ele quer que nós sejamos a diferença. Amém? Irmãos, eu gostaria que vocês fechassem seus olhos, se colocassem em pé, vamos fazer uma oração, vamos agradecer. Aleluia. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, Senhor.
Pai, que nós possamos produzir cada vez mais, Senhor Jesus. Que nós possamos falar de Ti, Senhor Jesus, e sem medo, Senhor. Porque o Senhor transforma, o Senhor mudou vidas, as nossas vidas, a minha vida, Jesus. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por cada palavra, Senhor, que ainda nós vamos ouvir, Senhor. Que nós possamos, Senhor, guardar em nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Amém.